Olá pessoal, bem-vindos a mais um Realidades Inusuais, primeiro do ano. Vamos trabalhar hoje com um aspecto interessante que é o que eu chamo de labirinto confeccionado em papel, né? São obras que possuem um aspecto labiríntico, né? Mas a estrutura dele é toda, digamos assim, em torno de um gimmick, de um efeito visual específico que atrai de cara os olhos do leitor e esse efeito vai sendo trabalhado, reproduzido. Às vezes ele faz parte praticamente da estrutura do próprio, ai meu gato, a estrutura do próprio material em questão. E nesses três casos a gente vai ver como é o funcionamento disso. Então, existem, claro, muitos outros usos de gimmick em livros, né? Tem um livro que eu não incluí aqui, embora eu colecione e goste bastante, vou fazer um vídeo sobre, que são os flipbooks, que tem um gimmick evidente que é o folhear, né, do livro, que cria uma animação bem rápida, né, conforme o número de páginas do flipbook. Mas esse é bastante conhecido e, como eu falei, é mais fácil falar em termos de coleção, porque são muitas experimentações que se fazem, é um material já bastante trabalhado. Existem livros como esse daqui, O Processo, do Marc-Antoine Mathieu, parte do Prisioneiro dos Sonhos, da série, né? Que eu também vou fazer uma resenha específica sobre ele, eu já fiz sobre a origem, né? Agora eu vou fazer o processo. Que ele também tem um gimmick muito específico, essencial para o desenvolvimento da trama e para a estrutura do próprio quadrinho. É um efeito interessante, mas é um efeito muito peculiar e muito especial dentro da própria narrativa. Então, é preciso falar da narrativa, né? Não dá para falar de uma forma genérica, assim, ou falar do gimmick de uma maneira mais geral. Então, eu vou falar aqui de alguns gimmicks, como eu disse, mais específicos, de obras, enfim, que elas são no limite entre o literário, entre o objeto, entre o lúdico. E são basicamente três obras aqui com três efeitos muito interessantes, muito diferentes, né? O primeiro deles, digamos assim, é um efeito mais propriamente literário. Vou pegar aqui os dois exemplos. É um efeito muito simples, está associado praticamente à origem do livro e à própria essência do livro, que é a colorização do miolo, né? Então você trabalha com miolo colorido, aquele miolo colorido com certeza dá um efeito diferenciado. Não importa se seja uma colorização simples, se seja uma colorização de várias páginas, a gente vai ver dois efeitos aqui muito peculiares, muito bem aplicados, né? O primeiro deles, mas enfim, o que seria esse efeito que ele provoca? É interessante porque é uma reação totalmente psíquica, né, que nós temos as cores, e isso faz com que, durante o processo de leitura, nós tenhamos a cor como uma parte do efeito que a obra produz na nossa mente. Então é realmente digamos assim, um aspecto muito psicológico, mas detonado, digamos assim, ele é acionado, né, o gatilho dele é esse uso específico da colorização, né? Eu creio que aqui eu separei dois usos muito criativos da colorização, tem vários, né? Excelentes editoras nacionais usam normalmente, né? Esse tipo de efeito, direto ou indiretamente, às vezes planejado, às vezes por uma questão até do papel propriamente dito. Mas uma editora que se sobressai nisso, com certeza, é a Monte Abraxas. E este livro aqui, que é justamente o The House of the Moon and Other Stories, do Benjamin Tweddle, é um dos melhores nesse sentido. É um livro lindíssimo, aqui vocês podem ver o tamanho dele, né? Se vocês comparem, por exemplo, com um processo que é um livro grande, é um livro quase do mesmo tamanho, né? Não, da mesma altura eles são, né? O processo é um pouco mais largo. Então, é um livro grande. E como vocês podem ver aqui, ó, né, pela impressão do miolo, ela é totalmente vermelha. Aqui, uma ilustração de Luciana Lupe Vasconcelos, aqui também, nessa espécie de fita, né, que traz o título. O título também aparece aqui
a lombada. E aqui é incrível porque é uma impressão de vermelho no vermelho. Então já a ilustração chama uma atenção, a ilustração de guarda, porque são essas ilustrações em tinta vermelha. E isso é muito espantoso. Quer dizer, aí que tá. Não é bem uma tinta vermelha. O que se percebe é que o papel é todo vermelho. A colorização é do próprio papel. Bem nítido aqui. Acho que a câmera vai explodir com esse vermelho todo. O que acontece é que essa colorização totalmente vermelha das folhas, né, quer dizer, não é uma colorização, a folha, né, foi impresso em folha vermelha, isso faz com que a leitura, enfim, uma galeria da Luciana Lupe Vasconcelos simplesmente inigualável aqui nesse livro. A leitura em si, como vocês podem ver aqui, ela não é que ela exatamente é prejudicada, mas ela sofre um efeito interessante. Evidentemente você não consegue ler isso daqui dentro de um ônibus, mesmo um voo noturno, coisa parecida, num lugar com pouca iluminação, porque é muito escuro, né? Mesmo a impressão me parece sendo, né, essa impressão ela me parece que é serigráfica, ela brilha um pouco, ela tem um pouco de textura. Mesmo assim, não dá para ler num ambiente escuro. Então, um tipo de leitura que você tem que fazer em determinados lugares, com determinado espírito, não é uma leitura tão rápida, porque o papel é escuro, mas o efeito dessas narrativas sobrenaturais e alucinatórias e lisérgicas, com esse papel de, digamos assim, de base, é muito interessante. É um efeito, como que eu vou dizer assim, de ênfase, né? Então aquela fantasia sombria, ela ganha uma certa ênfase, né? Porque é como se você estivesse realmente lendo a fantasia sombria num papel, enfim, manchado de sangue ou de alguma coisa do gênero. É um gimmick simples, espetacular, mas que só pode ser obtido com essa qualidade espetacular de impressão. Não dá para uma impressão simples nesse papel, não serigráfica, com não tanta qualidade, e a leitura seria completamente impossível, né? A escolha da fonte também foi muito bem pensada. Ele não fala aqui qual fonte, mas me parece que é uma fonte num estilo próximo do William Morris, né? Uma fonte mais relacionada com aquele material do início do século XX que a gente sempre menciona por aqui. Mais ou menos na mesma pegada e o mesmo tipo de efeito, só que agora o papel impresso, o papel pintado, né? O papel, digamos assim, impresso e pintado de várias cores, né? Na verdade, de uma cor só, que vai... A gradação dessa cor vai mudando, é o In This Glass House, de Thomas Phillips, da Zagava. Thomas Phillips é um conhecido da Rufus Press, né? A gente tem várias edições dele. É um dos autores de terror mais brilhantes, assim, da contemporaneidade. Essa edição foi me dada aqui, tem até a dedicatória pelo Jonas Plugger. Ela não está encadernada, né? É uma edição de revisão, mas eu pude ler essa obra brilhante, né? Nesse formato. E vou fazer depois uma resenha sobre a obra em si. Mas o que é interessante, dá para perceber aqui pelos cadernos, é que gradativamente as cores vão mudando. As coisas começam brancas, como dá para se ver aqui, e gradativamente elas vão ficando cinzentas. Esse caderno aqui ele não foi nem ainda cropado, né? Bem antes da encadernação. Então ficando um cinza mais escuro, tons cada vez mais escuros de cinza, não é? Até no limite aqui da legibilidade, né? Até que a página se torna negra, que digamos assim, é quando realmente a narrativa se torna mais demoníaca e a sarabanda do negócio, a sarabanda do demoníaco do negócio acontece. É um efeito interessante, porque é diferente, é feito, né, pela tinta impressa, né, no papel de excelente qualidade, pesado, né? Então dá para se ver aqui, né, o preto muito bem impresso, um preto profundo.
E diferente do livro da Monte Abraxas, que mantém mais ou menos aquela infraestrutura lisérgica, aqui no In This Glass House, do Thomas Philip da Zagava, existe uma progressão. E é interessante porque conforme a situação vai se tornando mais crítica, vai aumentando o número de corpos e de intervenções demoníacas dentro da trama, a narrativa, digamos assim, as páginas se tornam mais escuras. Isso dá um efeito muito interessante também. É como se realmente tivesse uma transição quase cinematográfica dentro da estrutura do próprio livro. Muito bem pensado, muito bem executado, por outra grande editora contemporânea, né, a Zagava. É uma pena não ter o livro mesmo, mas isso aqui já serve para ter uma ideia de como é a narrativa. Dois grandes exemplos, então, de uso das cores, né, da cor do papel como um efeito, um gimmick que atrai a atenção do leitor praticamente no momento que ele abre o livro, que é isso, né, o tema de hoje, por isso a ideia de labirintos de papel. E você, enquanto você estiver com o olho, né, prestando atenção no livro, aquele efeito vai te empurrar para ele, né? Mas não existe só o efeito da página entintada. Existem alguns livros que foram pensados a partir de gimmicks muito específicos. Eu vou trazer um aqui, que é um dos meus livros prediletos, que é o Spectropia. Essa aqui é uma edição facsímile da Winstable and Walsall, né? O livro original foi publicado, sei lá, em 1850. Essa é a capa do livro original. Essas edições facsímile, elas estão disponíveis na Pollock. A Pollock é uma loja de brinquedos, literalmente, fica em Leicester Square, em Londres. E assim, um sonho, parece loja de filme do Spielberg, né? É muito difícil você se conter e não gastar tudo que você tem e o que você não tem nessa loja, pelo menos para mim, né? Que sou uma pessoa que admira muito esse tipo de publicação, esse tipo de gimmick. E lá tem de todo tipo, tem até lanterna mágica, né? Então aqui temos a edição facsimilar do Spectropia, né? A edição original é de, sei lá, 1859, 54, uma coisa assim, que vocês estão vendo. E como é que funciona? Bom, a introdução é uma introdução simples, né? Tem um texto pseudocientífico aqui falando do efeito da córnea. Por que você vê fantasmas? Seriam efeitos aqui de sombras, né, na córnea, aquela, digamos assim, quando você fecha o olho fica, né, essa persistência da retina. Ele vai mais ou menos escrevendo. E aí vem os efeitos. Como é que isso funciona? Quando você vê, por exemplo, deixa eu pegar uma imagem aqui que isso é bem fácil. Aqui. Essa imagem aqui não dá para ver, mas aqui, ó, no pescoço da imagem tem um ponto. Se você se concentra nesse ponto, fecha o olho, a imagem aparece em negativo na sua retina. Entendeu? E tem algumas imagens coloridas também. Elas aparecem negativas, então aqui aparece amarelo. São efeitos lisérgicos de pleno século XIX, espetaculares, né? É um livro que eu tenho muita vontade de publicar no Brasil. Acho difícil ter viabilidade comercial, mas são imagens incríveis. E a ideia é você olhar para elas nos pontos, né? Aí tem um ponto aqui, ó. Aqui o ponto é bem em cima do nariz, que você fica olhando, depois fecha os olhos e ela vai aparecer para você e você vai tomar um susto, né? É uma espécie de gimmick de terror no formato de livro, uma lista, né, de gimmicks de terror em formato de livro. Enfim, é o típico livro do vitoriano, né? Dessa época de lanternas mágicas e de praxinoscópios, mas é uma maravilha. Como eu falei, tem outros parecidos na Pollock, que você gasta quase todo o seu dinheiro lá, se você bobear um pouco, né? E, então é um efeito cinematográfico, é quase como uma espécie de é um gimmick de terror, né? Um susto, né? Um desses sustos, né, que você tem, só que dentro da sua própria pálpebra. Eles conseguem evocar o susto dentro da sua própria pálpebra, então, com essas aparições, né? Então
um livro divertidíssimo, é bem usado, já folheio bastante para ter algumas ideias gráficas. E aqui temos um gimmick quase cinematográfico, uma antecipação dos filmes de terror. E o último é este curiosíssimo Animalário Universal. É uma espécie de bestiário, só que ele é um gerador de formas, né? Tem aqui umas homenagens a Linneu, Plínio Velho. O livro original acho que é italiano ou espanhol, agora não tenho certeza. Eu nem sei se tem indicação. Essa aqui é uma edição portuguesa. De onde é que isso aqui foi impresso? Né? Parece que não tem mesmo, né? A edição portuguesa Animalar... não, é espanhol. Quem fez o texto é Miguel Murugaren, as ilustrações Javier Sáenz Castan. E do que ele trata? Tem uma parte de texto mínima, né? Você pode ver aqui meio irônica e tal. Mas o que ele trata realmente é dessa construção de animais, né? Aqui vocês têm um texto, aqui um animal e dividido em 3 partes, como digamos assim, as sílabas do nome dele. Então você move uma parte e muda, que tem o porfante. E por aí vai, né? Quer dizer, você pode mudar o meio, vira o porte, mudar a ponta. Uma porca, né? Que a gente conseguiu fazer. Por tatu. E por aí vai. A descrição também muda. Então é um livro muito divertido, que é uma espécie de gerador, né? Em termos semânticos, você está gerando nomes, descrições e formas. É como se fosse um dicionário instantâneo, imaginário, né? Muito interessante, provavelmente inspirado em Borges, com certeza, no livro dos seres imaginários. E em outras obras do Borges que trabalham com essa ideia de você opor lito, né? Essas formas de você trabalhar com um potencial gigantesco de elementos a partir de um número mais ou menos limitado de formas. E quer dizer, você não lê exatamente isso daqui, você interage com as diferentes formas do livro. E é divertidíssimo, é mais ou menos também como aqui. São livros que trabalham mais o gimmick puro, né? Diferente dos iniciais que eu mostrei, da Monte Abraxas e da Zagava, em que o gimmick ele auxilia no efeito geral da trama. Esses 2 últimos aqui são puro gimmick, né? São puro efeito visual labiríntico e lisérgico. Mas divertido, como sempre. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Em breve teremos novidades no canal, vídeos diferentes, com algumas outros tipos, né, de vídeo, não só os usuais do ano passado. Mas por enquanto é isso. Um abraço e até a próxima.